Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus está aqui. A presença do Senhor é real. Aleluia. Amados, abra a palavra do Senhor comigo no livro dos Salmos, de número 1. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Eu creio que Deus vai falar bastante conosco nesta noite, através da sua bendita e poderosa palavra. Salmos de número 1. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus. Amados, eu tive buscando e meditando desde terça-feira à noite. Eu ainda estava em viagem, eu ia sair logo na quarta-feira de manhã, e eu me retirei do meio da minha família, fui para um lugar sossegado e comecei a buscar a Deus, a meditar sobre aquilo que o Senhor gostaria de falar conosco. E desde terça-feira à noite eu tenho meditado neste texto a qual nós acabamos de fazer menção nesta noite. E é bem certo, amados, que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nós temos um encontro com aquele que desceu a essa terra e foi 100% homem, e que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, a vida eterna. E quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, amados, nós vamos ver que o livro dos Salmos, ele é um livro diferente dos outros livros que a Bíblia contém. Os livros proféticos que a Bíblia contém é Deus falando para com o homem e o homem calado. Mas o livro dos Salmos, ele é diferente, ele é um livro humano. Como assim, evangelista? Um livro humano. É onde o homem expressa aquilo que sente e Deus fica calado. Quando nós olhamos, amados, para um livro
E aqui nós temos um escritor que já escreveu livro, ele sabe, e todos aqueles que escrevem sabem, que um bom livro ele tem que começar prendendo logo a atenção daqueles que vão começar a ler, porque senão ele não começa, ele começa e não termina, não vai até o fim. Um bom livro tem que ter uma boa introdução para você começar a ler e ir até o fim. Quantas pessoas já começaram a ler livros que logo no começo já desanimaram, já disseram, eu não quero ler isso aqui, porque isso aqui já não está me interessando mais. E o livro dos Salmos, ele é tão interessante, que não somente aqueles que servem ao Senhor Jesus na sua essência e na sua verdade, leem ele. Pessoas de diversas religiões, e principalmente o livro dos Salmos, que são os livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes as pessoas acabam que não entendendo muito bem, porque não tem ninguém que explique, não tem ninguém que expresse, e eles também não vão buscar. Quantas vezes você já entrou dentro de algumas casas, e você viu ali livros da Bíblia Sagrada aberto, no Salmo de número 23, no Salmo de número 91, e essas pessoas acreditam que se deixar aquele livro em cima de uma estante, em cima de uma prateleira, aberto, aquilo vai causar algum efeito, ou vai guardar a sua vida, ou a sua casa. E as pessoas estão muito enganadas sobre isso, porque um livro da Bíblia Sagrada em cima de uma estante, em cima de uma prateleira aberta, nada mais, nada menos que continua sendo apenas um livro. Um livro cheio de letras, um livro cheio de números, um livro cheio de capítulos e versículos. As pessoas têm que começar a entender e compreender que para isso aqui que nós lemos causar algum efeito, a pessoa precisa entender o que está escrito aqui e começar a praticar aquilo que está escrito aqui. Aí sim, isso será como uma bomba atômica no mundo espiritual. O efeito será tremendo. O efeito será um efeito de regozijo, o efeito será um efeito de cura, o efeito será um efeito de milagre, será um efeito de levanta aquele que está caído, um efeito daquele que levanta aquele que já não tem força, que já não tem ânimo. A palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada afiada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, junta e medula, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração, desde que você entenda e pratique o que está escrito aqui. E eu olhando, amados, para o livro dos Salmos, e ele como é um livro humano, o salmista expressa coisas de dentro do seu coração, e nós começamos a deparar e ver, amados, que o homem, o ser humano, ele tem muitos altos e baixos. Um dia nós estamos bem, outro dia nós não estamos bem. E isso tudo nós achamos dentro da palavra do Senhor, e principalmente no livro, a qual o homem expressa aquilo que está sentindo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver isso. O salmista muitas vezes ele começa: Deus, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja, e ele termina o livro dizendo: Deus, mata os meus inimigos. Quantas vezes já não foi assim na minha vida, e quantas vezes já não foi assim na sua vida, nós orando e dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, obrigado, mas bem que o Senhor podia tratar com aquela pessoa. Então o ser humano é assim. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o salmista dizendo no Salmo de número 22, olha o que ele expressa. Veja só como ele expressa isso. Eita glória! Abra aí comigo, vamos seguir comigo aí.
Olha o salmista expressando isso aqui no Salmo 22. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aqui ele começa dizendo: olha, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor se afastou de mim? Por que o Senhor ficou calado? Por que o Senhor não me responde? E logo você pula para o Salmo de número 23, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está vendo como que o ser humano, ele tem altos e baixos. E quando nós olhamos, amados, para a Bíblia Sagrada, e continuamos aqui, nós vamos ver que esses salmos aqui, por ser um salmo de adoração, por ser um salmo de louvor a Deus, ele logo no primeiro capítulo, no primeiro número, porque salmos não é constituído por capítulo e sim por número, logo no primeiro salmo, o salmista não começa louvando e nem glorificando a Deus. E ele não traz uma palavra direcionada a Deus, mas ele traz uma palavra direcionada aos homens. E ele começa dizendo: bem-aventurado. E quando nós olhamos para isso, amado, depois dele dizer bem-aventurado, ele entra com uma palavra de alerta, com uma palavra de exortação. E quando nós olhamos para o bem-aventurado aqui, nós já começamos a querer prosseguir. Porque quem não quer ser um bem-aventurado na vida? Quem não quer ser um bem-aventurado diante da presença do Senhor? Mas para isso nós precisamos entender o que é ser um bem-aventurado na presença de Deus. Tem muitas pessoas que não entendem. Se nós falarmos aqui, olha, levanta a sua mão e diga: eu sou um bem-aventurado na presença de Deus. Eu quero ser um bem-aventurado na presença de Deus. Porque bem-aventurado, amado, significa duas coisas. Uma é você conquistar e ser feliz aqui na face dessa terra, e você conquistar após a morte as bem-aventuranças de Deus, aquilo que Deus conquistou para você lá na cruz do Calvário, a qual você não poderia pagar, mas Ele pagou pela tua vida. Isso é ser um bem-aventurado na presença de Deus. Então não é somente você ser feliz, mas é você ser mais do que feliz. Peraí, evangelista, o tempo em que nós estamos vivendo hoje na face da terra está difícil ser feliz. Está falando que eu tenho que ser mais do que feliz? Sim. Porque se você olhar para as circunstâncias em que você está vivendo, você não vai conseguir ter e nem gerar felicidade dentro do teu coração. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. E quando você começa a andar pela fé, você começa não somente a ter alegria dentro de você, mas você tem um excesso de alegria, porque se Deus faz para você aqui, imagine o que já está pronto lá no porvir. Amado, você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para onde Deus vai te levar, você tem que imaginar você andando em ruas de ouro, em você diante do Senhor, no primeira vez que você vai se encontrar verdadeiramente com Ele face a face, em meio às nuvens, preparando aquilo que Ele tem já constituído para nós, uma vida eterna, uma vida de glória, ser bem-aventurado aqui e no porvir, adquirir isso para nós. E como que nós, amado, conseguimos isso? Olhando para a Bíblia. Lembra quando o apóstolo Paulo, dirigindo a sua palavra à igreja de Filipe, olha o que ele diz. Vamos lá, Filipenses,
Filipenses 4:11. Ele vai dizer assim: olha, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. Escuta isso, ele está dizendo, porque eu já aprendi. Quem aprendeu é porque não sabia, quem aprendeu é porque ele ainda não sabia, mas ele teve a humildade de aprender com aquele que era mais do que a ele, e ele olhou e disse: não, eu tenho que aprender. E ele diz: olha, eu aprendi, porque eu já aprendi. Aprendeu o quê? A contentar-me com o que tenho. Ele disse aqui: olha, eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Porque ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ei, amado, ser contente em todas as coisas. Ele aprendeu. Sabe, quando você aprender que ser bem-aventurado na face dessa terra não é você ficar olhando para aquilo que os outros têm, não é ficar olhando para aquilo que talvez você vai constituir, não. Ele aprendeu a ser contente em tudo aquilo que ele tinha. Se ele tinha, ele estava alegre. Se ele não tinha, ele também estava alegre. Por quê? Porque ele já sabia que aquilo que estava lá fora não retrocava naquilo que existia dentro dele. O conflito já não batia mais. Ele sabia ter pão na mesa como não ter. Ele sabia abrir a porta do armário, ter uma roupa para ir no culto, como abrir e ter 10, 20, 30. Ele sabia se conter com isso. E isso, amado, nós temos que aprender. A bem-aventurança de Deus constitui-se em ser mais do que alegre, em ser mais do que feliz, em tempo em que você não tem, mas em tempo que Deus vai fazer com que você entenda que esse processo que você passa hoje é para que você possa chegar lá do outro lado e ver que você não fez nada e que Ele fez tudo pela tua vida. Alabra xere calabadara sobia. Aleluia, aleluia. Ser bem-aventurado. Olha o que diz Romanos 14:17. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a querer mostrar aos romanos o que era o reino de Deus, irmão. E ele começa, até parece, né, pastor, que ele começa mostrando uma coisa negativa, né? Quando você olha, ele começa dizendo assim, olha, Romanos 14:17. Ele diz assim, olha, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Até parece, amado, que é uma palavra negativa que ele está trazendo, porque ele está dizendo não. Ele estava mostrando para aquele povo ali, por quê? Comer, irmão, comer. Quantos já comeram hoje aqui? Você veio jantado para o culto ou você vai jantar depois? Você tomou um café, aí a hora que chega quer comer de novo. E essa comida que nós comemos aqui, ela é perecível. Deixa um pacote de arroz muito tempo dentro do seu armário. Quando você vai olhar lá, tem data de validade aquilo lá. Aquilo lá foi embora, juntou bicho, perdeu. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar para aquele povo lá
que o reino de Deus não era constituído por coisas perecíveis, por coisas que se você deixar, ela vai embora, ela se perde. E ele começa dizendo: olha, o reino de Deus não é bebida e não é comida. E ele continua dizendo: mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ele não estava dizendo do Espírito Santo, porque no Espírito Santo é diferente de do Espírito Santo. Eu pego aqui e dou para o pastor, mas no Espírito Santo é quando eu encontro com ele, ele encontra comigo, eu entro nele, ele entra em mim, e nós vivemos no Espírito Santo. Há uma diferença, amado. Isso aqui, é bem-aventurança. É você ser bem-aventurado quando você sabe o que é a diferença entre do e no. Tem muitas pessoas, amado, confundindo as coisas. Eu lembro de um pastor que dizia: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem duas coisas iguais. É porque muitas vezes nós passamos muito rápido pela Bíblia e não entendemos certas coisas, ou colocação que é colocada na Bíblia. Quando você sente alegria no Espírito Santo, essa alegria nunca mais te deixa. Essa alegria nunca mais vai embora dentro de você. Essa alegria de você ser feliz no Espírito Santo é quando o mundo está caindo, mas você está sorrindo. É quando tudo está de ponta cabeça e você sabe que aquele que te chamou, ele é fiel para entrar, para mudar, para levantar, para curar, para salvar, para fazer aquilo que você não pode fazer. Confia nele. Alabrasuri calabadarai. Ter alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E o que é ser bem-aventurado, irmão? É fazer com que o homem volte ao estado original. Eu vou tentar reduzir um pouco aqui, tentar mostrar para você o que é isso. O que é um homem voltar ao estado original? Quando Deus, lá no princípio, vamos lá no princípio, lá em Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, e não vou nem entrar no texto aqui para nós não prolongarmos, quero só que você entenda. Deus no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia, Ele termina de criar todas as coisas e Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. O homem não foi criado, o homem foi feitura de Deus pela mão do Senhor. E no sétimo dia Deus faz o quê? Descansa. Mas por que Deus descansou? Se Isaías diz que Deus não se cansa. Por que Deus descansou no sétimo dia? Porque quando Ele terminou de fazer aquilo que era a imagem e semelhança dEle, Ele chama o homem para descansar nele. O descanso do Senhor aqui não foi um descanso como nós andamos, trabalhamos e chegamos em casa, estamos cansados, queremos colocar o pé para cima. Não é esse descanso aqui que Deus descansou, não.
O descanso do Senhor foi para chamar o homem para que viesse descansar nele. Porque para você entender as bem-aventuranças de Deus, amado, você precisa saber, porque Deus ele nunca parou. Lembra quando tentaram pegar Jesus, porque Jesus estava fazendo um milagre no sábado? Ele disse: olha, peraí, o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Mas por quê? Porque nós devemos deleitar no Senhor. O salmista já dizia: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar no Senhor, amado, é você aproveitar e olhar aquilo que Deus fez pela minha vida e pela tua vida. Foi lido aqui no Salmo 46: vinde e contemplai as maravilhas que Deus tem feito na terra. Ele faz cessar a terra até o fim da guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É para nós deleitarmos. Mas por que Deus continua trabalhando? Por que o homem não continuou descansando? Por causa de algo, amado, que quebrou o descanso de Deus, chamado o pecado. O pecado, quando entrou no mundo, ele quebrou esse descanso de Deus. A bem-aventurança que o homem era para ter foi quebrado. O descanso de Deus foi quebrado. O deleite no Senhor foi quebrado. Tudo foi quebrado por causa do pecado. Amados, Deus fez tudo perfeito. Agora ouça isso. Como é que eu faço então para voltar de volta para casa? Para retroceder no começo, para ter a minha bem-aventurança de volta? O caminho está aqui. Eu ouvi uma vez uns estudiosos dizendo, missionária, que se nós perdêssemos toda a Bíblia e que restasse para nós uma página da Bíblia Sagrada, e essa página no Salmo de número 1, o homem conseguiria compreender o plano de Deus para a sua vida e ser salvo. Aqui, olha, o que eu faço para me voltar para casa? Aqui está o GPS, está o nosso guia, para nós retrocedermos para a bem-aventurança. O que ele começa dizendo? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Aqui tem 3 coisas lindas, amado: o andar, o conselho e os ímpios. Nós não paramos, amado. Nós não paramos. Nós sempre queremos mais, corremos para cá, corremos para lá. Eu de vez em quando encontro com a missionária na ponte. A missionária vai para lá e eu vou para cá. E nós estamos correndo, nós estamos andando. E para você conquistar a sua bem-aventurança, aqui é um segredo muito importante que o salmista começa dizendo: você quer ser bem-aventurado? Então não ande segundo o conselho. Amado, quando você vai aconselhar alguém, você aconselha as pessoas por palavras. E quando você aconselha pessoas por palavras, 2 coisas são expressadas: mente e coração. É mente e sentimento. Quando você aconselha alguém por palavras, agora você para você imaginar.
Não foi à toa que Deus constituiu o seu Filho como verbo vivo, a palavra. Você quer saber o que Deus pensa de você? Olha para Jesus. Olha para Jesus que você vai ver o que Deus pensa de você. Filipe uma vez chegou diante do Senhor e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus ficou triste, irmão. Ele falou: poxa vida, há quanto tempo vocês estão comigo? Será que ainda vocês não viram o Pai? Quem olha para mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. É por isso. Aqui é só para você poder entender. E tem pessoas que vão pegar conselho, amado, com quem não tem a mente de Cristo. Tem pessoas que vão atrás de outras pessoas, que dizem assim: eu preciso pegar um conselho com aquele senhor ali, porque olha, tem 80 anos de idade, já viveu muito, mas não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Porque quando nós aprendemos a verdade, não o que o mundo oferece. Quando ele estava dizendo: não ande segundo o conselho dos ímpios, porque mente e sentimento, mente e coração, amado, o ímpio lá fora não pensa o que o crente pensa, não pensa o que o Deus pensa. Sabe por quê? Porque eles só pensam bobagem. Aí você andar segundo as bobagens do mundo. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não ande segundo como o ímpio anda. Não ande segundo como o ímpio pensa. Não faça o que o ímpio faz. E o que é o ímpio? Aí tem pessoas que falam: não, o ímpio é todos aqueles que não servem a Deus. Bobagem, irmão. Tem ímpio dentro da igreja. Ímpio significa pio. Piorou. O que significa pio? Pio significa inteiro. E ímpio significa metade. E como tem ímpio dentro da igreja? Vive um pé no mundo, um pé na igreja. Não se entregou ainda por inteiro nas mãos de Deus. Fica vivendo uma duplicidade de vida. Amados, ninguém pode viver uma duplicidade de vida, porque há de chatear a um e agradar a outro, e isso vai acabar te machucando e vai acabar te ferindo. Você não pode ter dupla cidadania, querido. Lembra de Moisés? Moisés tinha dupla cidadania. Ele era considerado filho da filha de Faraó do Egito. Mas ele tinha uma natureza, ele era hebreu dentro dele, e quando ele olhou a situação, vamos ver o que Moisés vai fazer. O povo estava esperando, vai, e estava ali maltratando, e agora? Você é Egito ou você é hebreu? Você vai pular para que lado, Moisés? Ele foi e matou, fugiu, porque dentro dele, aquilo que estava dentro dele, aguçou mais forte. Ele disse: eu vou para o lado do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Rabachore calabadara sobia, halabaduri camando rabadahaço. Não anda segundo o conselho do ímpio. Olha aqui, irmão. E nem se detém no caminho dos pecadores.
O nem aqui significa nem isso. Porque tem pessoas que fazem isso, mas não faz aquilo. Não, isso eu não faço, mas aquilo você faz. Aí ele diz, e nem... Então não é somente você não andar segundo o conselho dos ímpios. Aí vem mais, ele diz, e nem se detém no caminho dos pecadores. Agora ele já não estava falando de ímpio. Ele estava falando daquele que pratica o pecado e anda na prática do pecado. E sabe como tudo isso aqui começa? Sabe como tudo isso aqui começa? Olha o conselho do livro dos Hebreus, para a minha vida e para a tua vida. Hebreus 12, versículo 1 diz assim, olha, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço. Deixamos todo o embaraço. Porque ninguém, queridos, escuta isso, ninguém começa pecando. Isso aqui, não está nessa ordem à toa, não. As pessoas começam se embaraçando com as coisas dessa vida, e depois começa a pecar. Porque se você começar a se deter é o quê? É a caminhada, é o andar. Ele diz, olha, há um conselho aqui. Escuta isso aqui, olha. Quando o escritor aos Hebreus, ele começa a dizer aqui, no versículo de número 1, do capítulo 12, ele começa assim, olha, portanto nós, também pois, que estamos rodeados. Quando ele diz assim, também nós, ele estava se referindo àqueles que estavam lá no versículo 11, os heróis da fé, a qual o mundo dizia que não deveria viver. Aí ele diz assim, olha, sabe aqueles que estão ali atrás? Aqueles que morreram cruelmente. Nós não devemos se embaraçar com as coisas dessa vida, porque nós temos que dar continuidade para que o Evangelho chegue adiante, para que o Evangelho prossiga, para que o Evangelho vá à frente, para que você possa pregar, louvar e ganhar almas para Cristo. Então não se embarace com as coisas desta vida. Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você sabe qual foi o maior erro de Eva? Quem sabe qual foi o maior erro de Eva? Comeu do fruto? Nada. Estava longe disso, irmão. Eva passou por um monte de erros. Algumas pessoas dizem que ela ficou muito longe do marido muito tempo. Um dos erros dela, ela ficou longe do marido muito tempo. Deu ouvido a quem não deveria dar ouvido. Conselho dos... Diga, igreja, conselho dos... Ela deu ouvido a quem não deveria dar ouvido. Ela falou o que não deveria ter falado. E ela se deteve muito tempo no território do pecado. Escuta isso, irmão. Quando Eva viu que o negócio estava se envergando para o lado mal, ela devia ter rachado fora, mas ela permaneceu.
Amados, o que eu conheço de pessoas que se deteve em lugar aonde não podia. Amados, evangelista, eu posso ir na biqueira pregar? Pode, irmão. Desde que você vai lá, leve a palavra e vá embora. Eu posso pregar para o travesti que está lá? Vai, irmão, vai lá. Vai lá, prega e vai embora. O que eu conheço de pessoas que subiram para evangelizar e não desceram, ficaram lá. Eu conheci uma missionária que fala: eu vou fazer missão na cadeia. Engravidou dentro da cela. Sabe por quê? Se demorou demais, querido, para sair do lugar do pecado. Demorou demais, ficou tempo demais ali e acabou se envolvendo na conversa. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores. E nem se assentar na roda dos escarnecedores, e nem se assentar. Por que, irmão? A Bíblia escreveu aqui, e nem se sentar ou assentar, porque assentar é diferente de sentar. Lá em Atos 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos assentados. E sabe o que significa assentados? Significa estar vulnerável. Só que lá em Atos 2 estavam todos vulneráveis a receber o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles não estavam vulneráveis a receber o pecado, a receber a palavra torpe, não! Porque o inimigo, irmão, ele faz exatamente isso. Nem se detém. Por quê? Porque o inimigo, ele não pega você e coloca você sentado, não. Uma coisa que ao longo desse tempo eu aprendi, que o diabo, ele é muito paciente, irmão. Ele não vai pegar você e colocar você assentado porque você está andando, porque você está caminhando. E ninguém se assenta andando, irmão. Primeiro você vai parar. Você já viu aquela conversinha? Mas para que orar tanto? Mas para que estudar tanto a Bíblia? Mas para que louvar tanto? Mas para que ensaiar tanto? Mas para que... irmão, isso aí é obra do capeta, para ir parando, te detendo. E quando ele conseguir te deter, ele te põe assentado. E quando você está assentado, você está vulnerável. Aí assentado, você vai ter que ouvir aquilo que ele vai falar. Aí você cai. Escuta. Quer voltar para a bem-aventurança? Então faça isso. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Queridos, e como é difícil isso. O que é você sentir prazer, irmão? Tem pessoas que dizem não é satisfação. Não, prazer é prazer, satisfação é satisfação. Chega no final do culto, a missionária diz para mim: evangelista, eu fiz um bolo de laranja espetacular. Depois do culto nós vamos se assentar ali e nós vamos comer um bolo com café.
Aí eu me assento, ela corta um pedaço, põe para mim, eu como. Ela diz, come mais um pouco. E eu como, e eu estou sentindo um prazer enorme, porque o bolo que ela faz é bom, e é bom mesmo, irmão. Isso não é profético, viu? Aí passa um pouquinho, ela fala, evangelista, come mais um pouco. Eu até queria comer, mas eu vou dizer para ela que eu estou satisfeito. Só que você ter uma satisfação não é a mesma coisa de você ter prazer. Porque ninguém, amados, pode ler a Bíblia e ficar satisfeito por ler a Bíblia. Você tem que ter prazer de ler a palavra. É diferente de você, eu estou satisfeito de ler a Bíblia. Não existe isso. A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós temos que ter prazer, irmão. Prazer de ler isso aqui. Quantos já saíram do culto um dia dizendo, eu preciso chegar na minha casa, porque eu preciso ter prazer de ler a palavra antes de dormir. Isso é prazer, irmão. E como que é difícil hoje nós temos prazer nisso. É por isso que não é somente aqui, e é geral em todas as igrejas. Tem congresso, tem pregador de fora, lota a igreja. Estudo da palavra de Deus. Cadê o povo? Porque não tem prazer. Não tem prazer. Só que falar do efeito sem falar da causa também não vale. Por que que isso ocasiona em nós? Por que, irmão? Por quê? Vamos voltar para Eva de novo. A Eva estava lá. Escuta isso. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro daqui, da nossa mente, com os valores invertidos. Os valores estão invertidos hoje. Por causa de algo que aconteceu lá no passado e as pessoas ainda não compreenderam isso. Eva, é verdade que vocês não podem comer nada? Ela disse, não. Nós podemos comer tudo. Só daquela árvore que nós não podemos comer. Mas o porquê que vocês não podem comer daquela árvore? Porque Deus falou que se nós comermos daquela árvore, nós vamos morrer. Deus, ele avisou. E tem um ditado que diz, quem avisa, amigo é. E se Deus, ele é amigo, ele é bom. E se a árvore mata, ela é má. Ele disse, não. Certeza para você que vocês não vão morrer. Pode comer. Porque se você comer, você vai se tornar Deus igual a Ele. E é isso que Ele não quer. Ele estava falando que Deus era egoísta, falando para ela. E os valores, amado, ficaram invertidos. O que era bom ficou ruim, e o que era ruim ficou bom. Sabe o que as pessoas dizem hoje? Que o pecado é bom. Porque se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. Amados, nós temos que mudar isso. O que é bom, e o que é ruim, é ruim. E como é que eu faço isso? Está aqui, está aqui. Como é que eu faço isso? Romanos capítulo 12. Vamos ver o que está escrito aqui? Aleluia. É aí que até saiu daqui do texto, irmão.
Romanos 12 e o versículo 2. Lê aí para mim. Aqui, ó, achei. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se você conseguir compreender que o que é bom e o que é ruim, olha o que você vai receber aqui, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha, para a sua e para a nossa vida. E eu encerro aqui com o versículo 3. Se nós compreendermos isso, amados, nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual ao seu tempo dará o seu fruto, e as folhas não cairão, e tudo o que fizeres prosperará. A bem-aventurança de Deus, amado, volta para a nossa vida. Se apenas nós compreendermos 3 versículos da Bíblia Sagrada. Não siga, amado, o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Fuja dos embaraços dessa vida. Fuja dos embaraços dessa vida. Porque você é um soldado de Cristo que foi levantado pelo Senhor. Um soldado de Cristo que foi levantado para batalhar. Os heróis da fé que morreram lá atrás, nós temos que olhar também por eles, porque eles fizeram o que fizeram para que o Evangelho chegasse até nós. E só assim o Senhor, Ele olha para mim e para você. Ele não olha para nós como semente, não. Ele já olha para nós como árvore, plantada no lugar aonde Ele colocou que nós estivéssemos. E ao seu tempo, ninguém precisa fazer esforço. Ao seu tempo, eles vão olhar e vão ver os frutos pendurados, lindos, maravilhosos, porque a mão do Senhor te sustentou, a mão do Senhor te levantou, te ergueu, te pôs de pé. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Não abandone o barco, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, irmão. Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus te parou aqui nesta rede social nesta noite para você ouvir. Não pare, não retroceda, não volte atrás, continue, largue de toda a imundícia, porque ainda quando você está embaraçado, você ainda não caiu, você ainda está em pé, mas se você continuar, você vai cair. Mas como profeta de Deus nesta noite, eu profetizo que todo laço do passarinheiro está cortado, toda arma forjada do inimigo contra a sua vida está quebrada no mundo espiritual. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, tudo aquilo que o inimigo arquitetou contra a tua casa, contra a tua família, está quebrado, está aniquilado no mundo espiritual. Deus nos chamou
para vencer, para vencer, para vencer. Aplauda Ele, glorifique ao nome dEle nesta noite. Aleluia.